Glória a Deus. Quero saudar toda a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. Glória a Deus. O título diz: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E vamos fazer a leitura como de costume. Nós vamos ler até o versículo de número 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sem o velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe sem nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Pode sentar, Márcio. Esse texto aqui é um texto muito conhecido, muito lido na igreja, muito explanado, ensinado, meditado, mas eu quero nesta noite, Deus colocou isso no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos, para todos que estão aqui nessa noite, os que estão participando através desse culto, através da internet, que Deus tem um plano nas nossas vidas. Cada um de nós que estamos aqui reunidos nessa noite, não pense em situações que você esteja passando, de dificuldade, que você está esquecido. Todos que estamos aqui, todos que estão me ouvindo nessa noite, você pode descansar, ter a certeza de uma coisa, que eu e você fazemos parte do grande projeto de Deus. E o grande projeto de Deus é resgatar o homem, a mulher e levá-lo para o céu. Todos nós estamos incluídos neste maravilhoso plano do amor de Deus. Deus não faz acepção de ninguém. E nessa noite nós vamos ver como é que se faz para desfrutar desse amor de Deus. Deus expressa o seu amor, mostra para nós a sua bondade, a sua misericórdia, mas eu e você temos que tomar uma atitude, da mesma forma que Deus havia dito lá no começo da criação, quando cria o homem e a mulher e coloca ali no paraíso, naquele jardim, no meio de toda a bela criação que Deus havia feito, de tudo que Deus havia feito, Ele fez um jardim especial e colocou lá o casal. E Ele deu uma ordem. Aquele casal tinha tudo para usufruir para sempre a felicidade diante de Deus. Se aquele homem e aquela mulher, Adão e Eva, não tivessem pecado, nós não estaríamos aqui nessa noite, porque nós não ficaríamos velhos, não morreríamos, não ficaríamos doentes. Era um mundo perfeito, que nós não conseguimos conceber. Nós só temos informação do que Deus foi preparar. E o que Ele foi preparar é muito especial. Mas eu quero falar para vocês nessa noite. Aquele que induziu os nossos primeiros pais a desobedecer a Deus e, consequentemente, herdar essa maldição da qual nós sofremos
o mundo geme debaixo do pecado, Ele também quer que eu e você não desfrutemos do remédio que Deus preparou para mim e para você, para ficarmos livres do veneno chamado pecado. Deus criou um antídoto para combater aquele veneno que nos mataria eternamente, nos separaria de Deus para sempre, que é o sangue precioso de Jesus. E eu quero mostrar aqui para vocês, nessa noite, em poucas palavras, em rápidas palavras, o que Jesus, nesse contexto, neste momento de encontro com Nicodemos. Quem é Nicodemos? Nicodemos é uma pessoa importante religiosamente, fazia parte dos fariseus. Era um homem fariseu, conhecia as coisas de Deus, era um homem dedicado. Nós, ocidentais, principalmente brasileiros, nós não temos muita noção da cultura judaica, de como é um homem, uma mulher religiosa judaica. Nós não temos muita noção, porque nós estamos muito distante da cultura. E mesmo os judeus que vivem hoje, mesmo os religiosos, já não vivem como viviam os religiosos lá do tempo de Jesus. Mas esse homem era um homem religioso. E não era um homem religioso em qualquer religião. Ele era religioso dentro da religião judaica, dentro da religião que prometia, que tinha os profetas e que tinha as promessas da vinda do Messias. E ele vai ter com Jesus. E nós, nessa noite, vamos acompanhar o diálogo de Jesus com Nicodemos. Vamos ao texto. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Eu imagino que ele foi de noite, porque a posição social, muitas vezes, é empecilho para a pessoa ser alcançado pela graça. As pessoas de posses, de muitas posses, ele às vezes tem vergonha de vir numa igreja, como a igreja nossa de uma periferia, e vir congregar conosco. Ele acha que isso daqui é uma coisa, meu Deus, eu vou ficar no meio daquele povo, a maioria inculto, pobre, e ele não vai querer. Então a questão social, ela se torna uma barreira para que a pessoa conheça Jesus. Tem muitas pessoas, não estou dizendo aqui nessa noite, que pessoas de posses não possam ser salvas, mas estou dizendo que o preconceito, porque dizer, isso é religião de ignorante, essas pessoas, já vi essas pessoas que creem, que diz que é crente, pega uma Bíblia, põe debaixo do braço, fez tudo de errado na vida, agora põe uma Bíblia debaixo do braço e fala que é salvo. Eles não entendem que a graça, que a maravilhosa graça se manifestou para nós. Podemos não ser doutor em medicina, em direito, em biologia, em física, em tantos ramos do conhecimento, mas temos conhecimento da revelação de Deus para as nossas vidas. Eles não vão entender nunca isso, mas Nicodemos, então Nicodemos vai de noite, talvez às escondidas. Não sei se Nicodemos tinha empregado e pediu talvez para o empregado, vai lá ver se não tem ninguém lá da sinagoga lá, e foi ter de noite com Jesus. Olha o diálogo. Esse foi ter com Jesus à noite. E olha algumas coisas que Nicodemos sabe. Eles falam, Rabi, quer dizer, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. E ele já reconhece que o Senhor é sábio, é mestre. Isso ele já tranquilo. Aí ele reconhece também que Jesus faz sinais. Olha o que ele diz, ouça. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Provavelmente Nicodemos tinha informação dos milagres que acontecia através da pessoa gloriosa de Jesus. Ele já tem conhecimento, ele sabe que Jesus é o mestre nas Escrituras, que tudo que ele fala bate com as profecias do Antigo Testamento, tudo que estava escrito lá estava batendo. Tudo isso ele sabia, mas ele tinha um problema social. Eu não sei para você que está aqui nessa noite, qual é o problema
que te afasta da pessoa de Jesus? Qual é a dificuldade que você tem de reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador e teu libertador? Mas eu creio que assim como aconteceu com Nicodemos, porque nós vamos encontrar Nicodemos em outros textos das Escrituras, convertido. Porque quem vem a Jesus sai liberto. Mas vamos lá para frente. Jesus respondeu, agora você imagina, se Jesus fosse um mestre qualquer, ele ficaria lisonjeado, né? Porque ele fez toda aquela conversa com Jesus, mas Jesus foi direto na conversa, direto. Jesus gosta de conversa reta. Jesus respondeu e disse, Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, Nicodemos é um homem religioso. Nicodemos é um homem que crê na ressurreição. Nicodemos é alguém que conhece aquela fala de Jesus, não seria uma fala estranha para Nicodemos. Mas o problema, irmão, não é você ter conhecimento. O negócio é você ter revelação. Deus precisa revelar a sua palavra para você entender. Às vezes você lê o texto a vida inteira, até que chega um dia que aquele mesmo texto é lido e você diz, agora eu entendi, porque foi revelado, porque você entendeu. E Jesus está dizendo, Nicodemos, se você nascer de novo, você não entra no reino. Aí Nicodemos fica preocupado. Ele fala, mas como é que pode ser um negócio desse? Como é que eu posso, um homem adulto, agora eu vou fazer que jeito? Vou entrar de novo dentro da minha mãe e nascer? Jesus está falando coisa espiritual. Ele foi procurar um líder espiritual. Ele está falando, Nicodemos está ali falando com Jesus, mas acho que ele não sei, é igual algumas pessoas que vêm para a igreja. Ele vem para a igreja, ele não sabe o que ele quer. Você veio aqui nessa noite para quê? Para conhecer Jesus, para deixar o Senhor tocar na tua alma, mudar o teu nome vazio de viver, ou você veio aqui para ver uma reunião? Para que você veio aqui nessa noite? Por que Nicodemos foi ter com Jesus? A gente, quando vai ter com Jesus, a gente precisa ter objetivo. E Jesus Cristo é a fonte da vida. Está lá abaixo. Aí Jesus fala para ele, na verdade, Nicodemos, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito. Aqui a questão é o seguinte, a Bíblia é simbolizada como água que limpa, que tira toda a sujeira. Por isso que o crente, depois de crente salvo, você precisa diariamente fazer a leitura da palavra. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para explicar isso. Porque quando a gente fala fazer a leitura da palavra, parece que é um livro mágico e que não é assim. Você precisa ler a Bíblia porque você precisa conhecer a vontade de Deus. Tudo que Deus quer que eu e você saibamos a respeito dele e que ele quer saber de nós e que já sabe porque ele é Deus e como nós devemos honrá-lo, servi-lo e como nós devemos nos comportar diante dele, está aqui. Está aqui. Agora, quem nos convence, quem nos leva a crer e a obedecer esta palavra é obra do Espírito. Eu estou falando aqui nessa noite para você a respeito de Jesus. Eu não vi Jesus morrer, não vi ele ressuscitar, mas eu creio. E a maioria que aqui está, 99%, acredita e está entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Talvez você veio pela primeira vez, talvez não seja a sua primeira vez, talvez você já veio muitas vezes, mas você ainda não teve um encontro com Jesus. E o que é, pastor, ter um encontro com Jesus? É reconhecer que você e eu somos pecadores. E que o meu e o seu pecado nos separa de Deus. Mas que o amor de Deus, manifestado na pessoa de Jesus, que derramou o seu sangue inocente na cruz do Calvário, perdoa o meu e o teu pecado. Mas para que eu e você desfrutemos desse benefício divino, nós temos que reconhecer que somos pecadores e que foi por meu e teu pecado
que Jesus sofreu naquela cruz. Reconhecendo isso, sabendo que o sangue dele tem poder para perdoar o meu e o teu pecado, nós temos que tomar uma atitude. Eu preciso e quero o perdão dos meus pecados. Eu recebo a Jesus Cristo. Então, quando nós fizermos o apelo, perguntar para você, se você quer receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, eu estarei perguntando a seguinte coisa para você. Você acredita que Jesus Cristo morreu? Que Ele é o Deus encarnado, que esvaziou da sua divindade, que tomou a forma humana aqui, que morreu na cruz por mim e por você? Você lá no seu coração, talvez você diga, eu creio, pastor. Você acredita que Jesus Cristo, quando Ele morreu, ressuscitou, Ele se apresentou vivo aos seus discípulos, e Ele deu uma ordem a todos os crentes na pessoa dEle, que deveríamos ir por todos os lugares do mundo e falar para as pessoas o que Ele fez por ela? Você talvez no seu coração diga, eu creio. E você sabe que Ele diz que quem crê e for batizado vai ser salvo? Talvez você diga no seu coração, eu creio. E aí eu vou fazer a pergunta para você. Você quer receber a Jesus? Aí é questão sua e de Deus. Talvez você diga, eu quero. Talvez você diga, não quero. Não estou preparado. Quem está doente só está preparado para uma coisa: ou morrer, ou viver se for curado. Se você continuar sem Jesus, você continua doente no pecado. E o resultado do pecado é a morte. Mas não é somente a morte física, é a morte eterna. É a separação eterna de Deus em sofrimento. E algumas pessoas dizem, eu não acredito. Você acha que eu vou me preocupar que você não acredita? Você acha que Deus vai se preocupar? Eu tenho a preocupação de te explicar essa verdade. Agora quem vai tomar a decisão é você. Eu não vou tomar essa decisão por você. Se Deus te dá o privilégio de ouvir a palavra, se Deus já cumpriu o plano de amor dele para comigo e com você, você acha que Deus está preocupado com alguma coisa a mais? Ele está preocupado em te salvar. Mas se você não receber a salvação, fique certo de uma coisa: você não será condenado porque não recebeu a salvação. Você já está condenado. O homem sem Deus já está condenado. O único jeito de sairmos da condenação é aceitarmos o perdão que Deus nos concede através da cruz de Cristo. Lá abaixo. E ele diz, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. É o seguinte, irmãos, a salvação, ela independe do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. É verdade que quem é criado num ambiente que desde pequeno é ensinado as verdades de Deus e conhece, é muito maravilhoso isso. Mas tem muitas pessoas que são criadas desde da sua tenra infância, aos pés das verdades de Deus, ensinado pelos pais, pelos avós, e não dão valor. Mas Deus veio salvar quem está, a Bíblia diz, quem tem sede. Não adianta oferecer água para quem não tem sede, mas quem tem sede, no deserto dessa vida, que não vê uma esperança, mas quando ele ouve a palavra da salvação, ele vê um oásis no meio do deserto, e ele vem correndo saciar a sua sede. Se você não tem sede de Deus, se essa vida tem muita importância para você, se o viver nessa vida te satisfaz, você não precisa de Jesus. Só precisa de Jesus. Aquele homem, aquela mulher que tem estudo, que tem carro, que tem casa, que tem esposa, que tem filho, que tem sítio, que tem fazenda, que está bem de vida, mas ele se sente profundamente angustiado. Nada disso satisfaz. Porque o homem foi criado para viver com a presença de Deus na sua vida.
Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. O homem sem Deus, espiritualmente, ele está morto. É por isso que existe um vazio. É por isso que o maior índice de suicídio não acontece nas classes baixas, acontece nas classes altas. As pessoas estão morando na submoradia, elas estão sobrevivendo no limite da sobrevivência. Mas você não vê essa pessoa que de manhã não tem o que comer e espera que meio-dia consiga alguma coisa. Quando não consegue meio-dia, talvez à tarde consiga. Essa pessoa dizer, vou tirar a minha vida. Não, não. A luta não leva o homem a tirar a vida. O que leva a tirar a vida de um ser humano é quando tudo é olhado, pensado, sentido e não tem razão de nada. Mas Jesus é a razão. Jesus Cristo é aquele que dá razão para viver. Quem se encontra com Jesus passa a ter significado para viver. Porque Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus não há vida. Eu nunca me desviei. Deus tem tido misericórdia. E eu peço que Deus nunca permita que eu me desvie. Mas eu fico imaginando a vida de uma pessoa que conheceu, serviu e sai da presença de Deus. Eu acho que é um negócio desesperador. Querer voltar e não ter força. Saber que está errado. Eu fico imaginando aquela pessoa que está doente na cama, que perdeu os movimentos, mas a sua mente funciona. Ele quer falar, quer fazer movimento, mas não consegue. Mas se você está aqui nessa noite, está me ouvindo através das redes sociais, eu quero dizer para você que o homem da mão furada vai te libertar nessa noite. E você vai ter vida. Mas vamos continuar. Está lá abaixo. E Nicodemos respondeu no versículo 9. E disse-lhe, o vento sopra onde quer. Esse negócio da salvação é um mistério mesmo. Se eu perguntar aqui nessa noite, quem dos irmãos lembra o dia que Jesus te encontrou? Quando você teve um encontro com Jesus? Levanta a mão os que lembram. Levanta. Se eu perguntar para cada um e der oportunidade, como é que foi? Cada um de vocês vai contar um negócio para mim. Pastor, eu estava no ônibus. Pastor, eu estava em casa. Pastor, eu estava num culto. Pastor, cada um. Irmão, não sei que jeito. Eu sei o jeito que ele me encontrou. Abatido, angustiado, condenado pela medicina, frustrado, sem razão para viver. A sua maravilhosa graça me alcançou. Irmãos queridos e amados, Deus é bom. Diga em todo o tempo. Deus é bom. Deus é bom. Não esqueça isso. Deus é bom em nossas vidas. Em todo o tempo. Não sei, pode ser hoje à noite, que você vai ter um encontro com Ele. Talvez você já está até servindo a Deus na igreja. Irmão, esqueça. Nós se preocupamos muito com o que as pessoas vão achar de nós. Nós temos que se preocupar o que Deus acha de nós. E às vezes você está frequentando a igreja há muitos anos, com o coração cheio de amargura, cheio de angústia, com divisão, e você não cresce, você vive angustiado dentro da igreja. O crente pode ter momentos de angústia, mas o crente não vive na angústia. A luta pode durar uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. É tremendo, mas vamos para frente. Vamos para a frente. Versículo 10. Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não sabe isso? Tem muita gente se impondo como líder espiritual e não entende. O evangelho é muito simples. O evangelho não tem complicação. É os homens, é nós que complicamos. Como é que faz, irmão? Como é que faz para ser crente? Agora presta atenção no que eu vou falar. Para ser crente, você tem que reconhecer que é pecador. Reconheço, pastor. Você tem que reconhecer que Jesus morreu na cruz para te salvar. Reconheço. Você tem que aceitá-lo como Salvador. Eu aceito.
você tem que ser ensinado, passar pela classe de novos convertidos, ser batizado. Batizado, vou ser batizado. Aí o irmão, no dia do seu batismo lá, ele pergunta para você: você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar? Estou perguntando para você, meu irmão. Promete segui-lo fielmente todos os dias da sua vida? Segundo a tua confissão de fé. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau. Aquele velho homem que bebia, fumava, se drogava, se prostituía, morreu. Em terra. Agora a gente vive em novidade de vida. Aí o diabo vai querer nos tentar e vai querer nos provocar. Não dá atenção para ele não, irmão. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O diabo é especialista em querer nos acusar, em querer mostrar o nosso passado. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Irmão, descansa a tua consciência. Estamos libertos, perdoados pelo sangue de Jesus. Isso é para aqueles que receberam a Cristo. Você vai ter oportunidade nessa noite. Vou fazer um apelo. No versículo 11, na verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitai nosso testemunho. Se falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar da celestial? Nicodemos, eu estou falando de coisa daqui, você não entende. Se eu começar a falar da coisa do céu, aí complica tudo. Irmão, sabe o que eu acho maravilhoso em Jesus? Jesus não complica nada. Jesus chega lá, o homem é cobrador de imposto, Jesus se comunica com ele. Jesus chega lá, é a prostituta, Jesus comunica com ela. Irmão, os homens não nos entendem, mas Jesus me entende e te entende. Fica tranquilo. Eu amo Jesus, diga eu também. Amém. Eu amo Jesus. Nós também amamos Jesus. Ele é maravilhoso. Mas vamos terminar aqui. Eu quero chegar aqui no versículo 16. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Irmão, deixa eu só dar uma paradinha aqui para explicar um negócio para vocês. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essas três pessoas é uma só. Não tente entender esse mistério. Se você tentar entender, você não vai entender nada. Aceita pela fé. As coisas de Deus é aceita pela fé. Não adianta você sentar e falar, não, eu quero entender. Não vai entender. É assim que funciona. A Bíblia diz que Deus amou. Jesus diz lá no livro aos Efésios que ele se esvaziou, sendo em forma de Deus. Não usurpou ser igual a Deus. Se esvaziou da sua divindade e tomou a forma humana. Olha que coisa gloriosa. A moça é virgem, não conhece varão, está comprometida com um varão chamado José. Aí o anjo vem para ela e fala que ela é bem-aventurada. E diz para ela que ela vai ser a mãe do Salvador. Ela fala, mas que jeito? Eu sou virgem, eu nunca mantive relação sexual com ninguém, não estou casada. Aí o Senhor diz para ela que a virtude do Espírito Santo desceria sobre ela. E ela fica grávida. O receptáculo é ser humano, mas a semente é divina. Por isso que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E Jesus vive aqui como qualquer um de nós, sentindo, sendo tentado, humilhado. E por isso que nós podemos ser crentes em Cristo Jesus. Se Ele suportou em Cristo, nós também suportaremos. Descansemos, nós vamos chegar até o final. Fique tranquilo, amado. Você que é jovem, talvez está aqui nessa noite, fala, eu tenho muito tempo. Tem tempo nada. Ninguém tem tempo, irmão. O tempo pode ser agora para você. Você olha um velhinho, cabelinho branco, andando com seus passos pesados, e você diz, esse daí está perto já de encontrar Jesus. Aí Deus fala, não, a flor preparada é você. É por isso que a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para que quando chegar a velhice, não diga, não tenho prazer neles. A pior desgraça que pode acontecer na vida de um ser humano, é quando ele está chegando, ele sente, porque a coisa é assim, irmão. Se você não quer pensar na morte, não tem jeito.
a coisa começa, o carro começa a dar defeito. Dá defeito, que fura o pneu, dá para trocar. Funde o motor, dá para fazer uma segunda. Mas chega uma hora, meu irmão, que não dá para aproveitar. E aí chegou a sua hora. E o pior de tudo, ela vai chegar para todos nós que aqui estamos nessa noite. Você está bonitinha, bonitinho, vai na frente do espelho, olha a sua pele, parecendo Não. Um pêssego. Mas fique tranquilo, vai ficar igual um maracujá. Mas não importa, irmão, não importa. O que importa é que nós estamos em Jesus Cristo. Se estamos novos, se estamos velhos, não importa. O nosso destino é chegar no céu. Não deixa ninguém te convencer de outra coisa, irmão. Nós estamos caminhando para o céu. Abaixo. Só que essa caminhada é tremenda. Mas fique tranquilo, que no meio dessa caminhada, o Senhor é conosco. Nós não estamos caminhando sozinhos, mas vamos em frente. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Lá no deserto, quando o povo estava saindo do Egito, aconteceu o seguinte, irmão, houve uma questão lá pecaminosa, e Deus mandou a serpente para picar lá e acabar mesmo com o arraial de Israel. Mas Moisés foi ter com Deus. Aí Deus disse assim para ele, ó, o seguinte, faz uma serpente de metal, levanta ela numa haste, quem olhar para essa serpente será curado. Era uma prefiguração do pecado que é a serpente que nos mata. E quando Jesus é levantado no Calvário, quem olhar para Jesus é curado. Você já olhou para Jesus? Esse olhar para Jesus no Calvário significa que você recebe o perdão que Ele dá através do seu sacrifício. Mas vamos para frente, que eu quero o versículo para me terminar. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O Filho do Homem é Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, isso é, não morra, mas tenha vida, vida eterna, não morte eterna. Importa que todos que olhem para Jesus recebam a vida eterna. E a Bíblia diz no versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero nessa noite fazer um exercício com vocês aqui. O versículo diz, porque Deus amou o mundo. Eu vou falar o meu nome, e você diga o seu nome. E agarre nessa verdade. E não largue por nada. Quando você estiver no pior problema, lembre-se desse texto. Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho. Então eu vou falar. Deus amou o mundo de tal maneira que amou Joinville de tal maneira que deu seu Filho Jesus para morrer por ele. Eu vou falar, você diga o seu nome. Deus amou Joinville de tal maneira. Não, diga o seu nome. Eu quero que você diga o seu nome. Deus amou o mundo de tal maneira que deu... Eu vou fazer o exercício com vocês. Copia. Contra C. Diz assim. Deus amou o mundo de tal maneira, não é assim que está escrito? Eu vou dizer, Deus amou Joinville de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que o Joinville creia nele, não morra, mas ele tenha a vida eterna. E eu digo, no meu coração, é a questão minha, eu amo o Senhor, eu amo o teu Filho. Então vamos lá o exercício. Eu vou falar o meu nome e fala o seu.
Deus amou Joinville de tal maneira que deu seu único filho para morrer por mim. Por isso estou salvo. E agradeço a Deus. Simples. Estamos salvos. Simples, acabou. Temos nosso nome registrado no cartório de Deus. Os anjos do céu acampam ao nosso derredor. Nós estamos cheios de autoridade. Não tem demônio do inferno. Não tem principado, potestade, hostes espirituais que vá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Descansa o teu coração. Não importa o que você esteja passando, descansa na promessa que Deus te ama. E o amor dele para com você foi de tal maneira que ele deu o único filho para te salvar. Isso te leva nessa noite a dar um glória a Deus? Amém. Queridos, eu quero perguntar nessa noite, não para vocês, mas para aquele amigo, amiga, para aquela pessoa que está participando do culto, que já veio várias vezes no culto. Tem pessoas que vêm muitos meses no culto, mas não tomam a decisão. Até que um dia Deus revela para ele a vontade dele, e ele entende que ele tem que tomar a decisão. E eu quero fazer 3 apelos nessa noite. Eu quero fazer apelo para os amigos que estão através das redes sociais. Quero fazer o apelo para os que estão aqui. E quero fazer o apelo para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, tanto na rede como aqui. A primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite, se existe alguém aqui nesse plenário e através das redes sociais que ainda não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua alma, mas nessa noite gostaria de receber o perdão dos seus pecados, se tornar um cidadão, uma cidadã do céu, recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. O homem só passa a se tornar filho de Deus quando ele recebe o perdão através da pessoa gloriosa de Jesus. Tem alguém aqui? Dá um sinal com a tua mão. Se tem alguém nessa noite que quer receber a Cristo, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Através das redes, diga, eu quero. Se você nesta noite quer entregar sua vida para Jesus, diga aí, que a igreja está aqui reunida e quer orar por você. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite gostaria de retornar à casa paterna, voltar a caminhar na presença de Deus. Tem alguém aqui no nosso meio nessas condições? Tem alguém através das redes? Se não tem, que Deus vos abençoe e conceda a você uma outra oportunidade. Deus abençoe em nome de Jesus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.